grande prazer iniciarmos novamente e darmos adiantamento, progressão a todo o nosso processo de ciclo das Parashot, das porções da Torá. Hoje, segunda porção, segundo episódio da série de estudos da Torá nesse novo ciclo. E desde já vamos ratificar uma informação muito importante, que tudo que nós estamos estudando desde a semana passada é um banho higiênico antes do mikveh, antes da tevilá. O que nós estamos iniciando agora, eu comparo ao banho das mulheres, dos homens, antes do processo da tevilá, antes do processo de imersão. Para quem não sabe, ou para quem esqueceu, para quem nunca testemunhou, ou está sabendo agora, não tem problema. Quando o indivíduo, mulher ou homem, se submete a um processo de conversão ao Eterno, lembrando, a conversão é sempre ao Eterno, nunca ao ismo, nem judaísmo, nem josuéismo, nem moisésismo, nem davidismo, nem ismo algum. Nós nos convertemos ao Eterno, nosso arrependimento mediante o Eterno. Em todas as congregações existe um banho antes da imersão. Existe um preparo antes da imersão. Todo estudo, todo o processo da pessoa que está em processo de teshuvá, está no processo de conversão ao Eterno, arrependimento. Ao chegar e adentrar no mikveh, num gabinete, num cômodo para a imersão, existe um chuveiro, existe lá sabonete, shampoo, e a pessoa toma um banho. Muitos poderiam achar nesse momento que, olha, eu já estudei, já fiz todo o meu processo de giur, toda a minha triagem para a conversão, estudei durante 2 anos na sinagoga, finalmente chegou o momento, ajeitei a minha casa, primeiro ajeitei a minha vida, e agora chegou o momento da minha conversão, da minha tevilá, da minha imersão. Então já posso entrar na piscina, no mikveh, para a imersão. Negativo. A pessoa primeiro toma um banho higiênico, sabonete, shampoo, tem lá toalha, tem tudo direitinho. E aí assim a pessoa pode fazer a imersão, porque a imersão não é o banho higiênico. É um processo transcendente, é um processo sobrenatural, onde de fato a pessoa que imerge nas águas da tevilá, da imersão, de conversão ao Eterno, lembrando que não é só uma vez, mas tem a primeira vez, essa pessoa, esse indivíduo, homem ou mulher, terá um renovo mediante a chesed, mediante a misericórdia, mediante a ren, a piedade, a benevolência do Eterno. Então o que nós estamos fazendo aqui nesse novo ciclo de estudos das Parashot é um banho higiênico antes do mikveh, antes do processo de imersão, de conversão ao Eterno pelas vias de fato. E por que é importante nós ressaltarmos isso? Porque a compreensão das mitzvot, a compreensão dos mandamentos, do estudo dos mandamentos, da prática dos mandamentos, só vai fazer sentido depois que nós conhecermos ao Eterno. Muitas pessoas, muitos grupos religiosos, culturais dizem o seguinte: olha, conhece-te a ti mesmo, você precisa se conhecer, você precisa ficar no espelho, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, para que você possa conhecer você mesmo. E isso é uma falácia, porque o coração do homem, o interior do homem, o nosso interior, começar por mim, William, é enganoso. Maldito é aquele que confia no homem. E o trecho da Torá, do Tanakh, aliás, quando traz esse conteúdo para nós, não é em relação ao outro propriamente dito. Tá vendo? Aí, ó, não posso
confiar em ninguém, porque isso é nocivo. Nós devemos confiar nas pessoas. Existem pessoas que nós concedemos maiores níveis de confiança. Pessoas que você só atende na calçada. Existem pessoas que você atende no seu quintal, caso você tenha. Existem pessoas que é por telefone. Existem pessoas que se achegam na sua sala. E paramos por aí. Sejam da nossa família ou não. São níveis de confiança. Confiança absoluta, somente a Hakadosh Baruch Hu, somente o Eterno bendito seja. Então, nós precisamos entender que se nós não conhecermos ao Eterno, mediante tudo aquilo que Ele estabeleceu, não será possível que nós possamos entender, não será viabilizado para nós. E essa viabilidade, só quem proporciona é o Eterno, porque o critério é dele, o texto é dele, a palavra é dele, tudo é dele. E se nós não entendemos quem Ele é, também nós não vamos entender quem nós somos. Se nós não entendermos quem o Eterno é, suas características, como Ele estabeleceu, não como eu gostaria que Ele fosse, ou que Ele não fosse. Olha, para mim, eu tive um colega, na faixa ali dos meus 20 e poucos anos, e aí uma vez a gente estava voltando para casa de noite, voltando ali da Praça da Granito, em Anchieta, aí ele falou assim para mim: Will, Deus para mim é um dragão que eu sonhei. Olha só, Deus para mim é um dragão que eu sonhei. Eu tive um sonho, e eu sonho com um dragão, foi um sonho legal que eu tive. E a partir de então, aquele sonho que eu tive, fiz daquele dragão o meu Deus. Estapafúrdio, não é? Totalmente estapafúrdio, mas nada diferente do que o homem tem proporcionado desde sempre até os dias de hoje. Ele selecionou para si um dragão de um sonho que ele teve. Outros, um pedaço de madeira, um pedaço de lenha. Outros, uma imagem de escultura, uma imagem de gesso, disso, daquilo, outro. Ou seja, fica aquela coisa à la carte. É o self-service. Eu faço de Deus a minha própria imagem e semelhança, conforme eu desejo, conforme eu quero. Isso aí eu gosto, isso aí eu não gostei não. Fica pelo nível de gostar, das preferências pessoais, e não pelo que o texto estabelece, não pelo que o Eterno estabeleceu na sua própria Torá, na sua própria lei. Se fosse assim, eu não estaria agora com vocês, não estaria convertido ao Eterno em primeiro lugar. Eu ainda estaria, Chas Shalom, nos apriscos de Edom. Sou grato ao Eterno por ter sido nascido e criado em Edom, ter a minha infância, minha juventude lá. O Eterno me colocou no lugar certo. Mas aprove o Eterno me desenvolver ali, e dali eu ser retirado daquele local, não só geograficamente, mas o Eterno começar um processo de expurgar os conceitos de Edom de dentro de mim, apesar de eu estar fora das estruturas físicas e jurídicas de Edom. Então foi um processo transcendente, geográfico e conceitual. E permaneço nesse trabalho. Ai de mim se eu negligenciar esse trabalho, esse esforço de retirar de mim todo e qualquer tipo de resquício de Edom. Que o Eterno me livre, que o Eterno nos livre. Então esse é o banho antes da imersão, é o nosso preparo. O motivo dos motivos, Sibat Hasibot, é o Eterno. Se nós não conhecermos ao Eterno como Ele estabeleceu, como Ele descreveu sobre si mesmo na Torá, em todo o Taná, nas explicações profundas do Mashiach Yishmael ben Yosef, nós estamos fadados ao fracasso. A gente vai colocar Yud onde não tem Yud, nós vamos colocar Rei onde não tem letra Rei, nós vamos criar a nossa própria interpretação de tudo, baseado nas nossas conveniências, das nossas experiências pessoais. Isso não pode ser feito, a começar por mim. Então o Eterno estabeleceu um nivelamento.
O Eterno estabeleceu tudo para nós, para todo o nosso povo. Logo, nós não podemos criar uma religião. Essa é uma das discussões no Talmud, essa é uma das discussões às quais Rambam Maimônides, nas suas documentações, nas suas elaborações, ele diz: olha, quando um Ger Tzedek, quando um Goi, uma pessoa estrangeira, vem se unir ao Eterno nosso povo, ela deve ser bem recebida. Essa pessoa, esse indivíduo deve ser muito bem recebido, a menos que essa pessoa crie uma religião. Ela pega a Torá, a pessoa pega a Torá, pega as mitzvot, pega os mandamentos e tenta transformar isso numa coisa outra, ainda que com boa intenção. E aí o que acontece com essa pessoa, com esse indivíduo e as pessoas que se aliam a ela, a esse indivíduo, homem ou mulher? Aquilo que Chas Veshalom, que até nos livre, aconteceu com Yoravam, Jeroboão, Hamelech, o rei das 10 casas de Israel. O que aconteceu com o rei Jeroboão? Quem se lembra aqui? O Taná nos adverte: olha, o problema do rei Jeroboão é o seguinte, é que ele pecou e fez o povo de Israel pecar. E os sábios vão nos dizer que a vinda, o retorno do Mashiach é para retificar, promover um tikkun olam, uma retificação pelo terrível pecado de Yoravam Hamelech, do rei Jeroboão, que pecou e fez o povo de Israel pecar. Esse é o ponto mais grave diante do Ruach HaKodesh, do sopro do Eterno. É a ação, uma das ações mais blasfemas que existem. É a pessoa entrar em ratat, em pecados, e tentar convencer os outros, levar os outros ao caminho de destruição, afastar as pessoas do Eterno, Chas Veshalom, que o Eterno nos livre, ao invés de aproximar as pessoas do Eterno pela Torá. O que nos aproxima do Eterno são as suas mitzvot, são os seus mandamentos. Não é os mandamentos do Will, não é os mandamentos do Juliano, do Roche, Rony, do Roche Pinchas, do Alisson, do Felipe, do Ezra, do Yehudá, de ninguém aqui e de lugar algum. Mesmo o Mashiach, o mais elevado entre nós, fez todo o esforço existencial dele nesse mundo, no Olam Asiá, no Olam Hazé, no mundo presente, de ensinar a Torá não por si mesmo, mas pelo seu próprio valor. Então o que nós estamos estudando aqui é o segundo episódio da soberania do Eterno. Se nós não conhecermos, se nós não assumirmos, se nós não reconhecermos quem o Eterno de fato é, pelas suas próprias palavras, pelos textos que ele estabeleceu, pelos decretos, pelos critérios que ele estabeleceu de si mesmo e de todas as coisas, fracassaremos. E Chas Veshalom, o Eterno chamará outra geração obediente a ele. Que nós não venhamos a pagar para ver. Olha, essa palavra eu não gostei, essa palavra eu gostei, esse detalhe eu gostei, esse detalhe eu não gostei. Nós não temos que gostar e nem deixar de gostar. Nós precisamos ler e investigar e saber se é verdadeira a informação ou se a informação é falsa. Se a informação procede conforme está na Torá ou se ela não procede conforme a Torá. Esse é o nosso procedimento contínuo, e não se a gente gostou ou se a gente não gostou, como se fosse um restaurante à la carte, a self-service. Eu vou lá e eu falo assim: o arroz aqui eu não gosto, esse feijão eu gosto, essa carne aqui eu gosto, essa carne daqui eu não gosto, esse suquinho aqui eu gosto, esse suquinho eu não gosto, esse restaurante eu gosto, aquele restaurante eu não gosto. Ou é a Torá ou nada, é verdadeiro ou é mentiroso. Por isso a gente não tem que perguntar ao Rosh, ao Rav, a ninguém: o que você acha? Nós não devemos achar nada. Aí eu acho,
achamos nada, a começar por mim. Nós devemos dizer, a Torá diz, ou a Torá não diz. O Tanar diz, ou o Tanar não diz. O Mashiach disse sobre a Torá, o Mashiach não disse sobre a Torá, e assim por diante. Achismo, vozes na minha cabeça, jamais, em lodo. Baruch Hashem. Então, esse é um banho antes da Tevilá, esse é um banho antes da nossa imersão, Shabbat após Shabbat. Hoje a nossa parashá, o episódio de hoje, do ciclo de 54 parashot, é a parashá Noah, a parashá que trata sobre a jornada de vida de Noah, de Noé, ok? Eu quero convidar vocês a abrirem juntamente comigo, todos nós juntos. Se você não tem um Tanar, já recolhe o seu, recolhe a sua Torá, ou se você não trouxe, compartilha com o seu cadeiro, com o seu Habib, com o seu Arqui, com o seu irmão, com o seu querido. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9 em diante. Vamos nos desgastar e nos esgotar, Be'ezrat Hashem, com a ajuda da Eterna, no estudo da Torá aplicado, ok? A começar pelo nome da parashá. Quem tem esse Rumash aqui já pode abrir, página Rumash Gutnik, página 40, exatamente a página 40 ou página 29, deixa eu só checar. Página 39 do Rumash Gutnik, para quem tem. A começar pelo nome da parashá, pelo nome da porção da Torá de hoje. Por que a Torá de hoje chama-se Parashá Noah? Parashá Noé. Nossa parashá começa com, abre aspas, o seguinte texto: estes são os descendentes de Noah, de Noé. Noah era, fecha aspas, o Midrash, para quem não sabe, para quem esqueceu, é aquela literatura de parábolas. É aquele livro que conta profundidades, conta, aliás, nuances, bastidores de todo o Tanar, de toda a Bíblia, através de uma linguagem de parábolas, para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão e a nossa análise, ok? Isso é o Midrash. O Midrash, esse livro, pergunta, abre aspas, por que o nome de Noah é mencionado, o nome de Noé é mencionado duas vezes, quando uma só vez teria bastado? Essa é a pergunta, fecha aspas. Por que, responde Midrash, Noah pode ser traduzido como serenidade. Em hebraico, Neyachá. Noé trouxe serenidade para ele e para o mundo, serenidade para seus ancestrais, que poderiam descansar em Shalom, plenos nos seus túmulos, e para seus filhos, serenidade dos mundos superiores. Já estudamos, os 7 céus na semana passada, visto que as acusações celestiais em relação à humanidade cessaram, e nos mundos inferiores, serenidade nesse mundo e no mundo vindouro, no mundo Hazé e no mundo Rabá, conforme foi comentado num tratado sobre Bereshit, sobre o livro de Gênesis, um tratado chamado de Bereshit Rabá, capítulo 30, verso 5, e também comentários do Rabi Rashi sobre o mesmo tema. Essa serenidade foi alcançada pelas águas do dilúvio, pelas águas do Mabul, em hebraico, às quais a Torá se refere como as águas de Noah, conforme Isaías capítulo 54, versículo 9. O pensamento racídico, para quem não sabe, para quem esqueceu, racídico refere-se àquele movimento do leste europeu, movimento dos judeus Ashkenazim, ok? Então toda aquela literatura desse movimento maravilhoso chama-se racídico, ok? Em português. Explica que antes do dilúvio, as entidades físicas eram fracas e insensíveis, e tudo que fosse transcendente, a tudo que fosse, vulgarmente falando em português, espiritual. Em um ambiente assim, a corrupção floresceu e as pessoas não se responsabilizavam pelas suas ações. A Hassidut, esse material literário dos judeus do leste da Europa, ensina que as águas do dilúvio, as águas do Mabul,
eram como um mikve, uma piscina de banho, ou seja, uma piscina para imersão, de conversão ao eterno. Então as águas do dilúvio eram justamente essas águas de conversão, essas águas que limpam no nível transcendente, essas águas que nos purificam a nível sobrenatural. Viu? Por favor. Então, no caso aqui, esse mikve, esse banho ritual, quando uma pessoa ela não tem consciência, até mesmo se ela estiver dentro de uma sinagoga, então isso serve para juízo também? Com certeza. Em tudo nós temos que ter a consciência. Estou falando aqui em termos literal, né, da questão do mikve. Perfeito. Todos nós temos que ter consciência, o Esdras, em todos os sentidos, para a prática de todas as mitzvot. E se nós não tivermos, devemos buscar com constância. Adquirir um nível de conhecimento, de consciência sobre uma determinada mitzvah, sobre um determinado assunto da Torá, do Taná. Mais ainda, em constante crescimento e desenvolvimento sobre cada mitzvah, sobre cada detalhe da Torá, do Taná. Mais algum comentário, mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Baruch Hashem. Qualquer coisa é só sinalizar, pessoal. Estamos aqui para isso. Vamos lá. Então, meus amigos, essa Hassidut, essa literatura racídica dos judeus do leste da Europa ensina que as águas do dilúvio eram como um mikve, uma piscina para conversão ao eterno, para a nossa imersão. Uma pessoa que imerge em um mikve, em uma piscina para imersão, pode perceber que seus pensamentos se tornaram ligeiramente mais puros naquele dia, ou que sua consciência o agita um pouco mais. Assim também, o mikve global, que aconteceu na geração de Noah, teve um efeito purificador sobre o mundo físico, elevando o nível de comunicação entre a nefesh e o corpo, a neshama e o corpo, o guf. Depois do dilúvio, o mundo e seus habitantes se tornaram mais conscientes e apreciadores da grandeza de Deus. Isso assegurou ao mundo uma serenidade genuína, a continuidade de sua existência, pois mesmo que as pessoas se corrompessem, sua recém-descoberta sensibilidade transcendente ou sobrenatural garantia sua motivação para o arrependimento, ou seja, para a techuvá, para o retorno eterno. Assim, sempre valeria a pena para Deus continuar sustentando o seu olam, o seu mundo, a dimensão que Ele criou para nós. Ok? Baruch Hashem, claro até aqui? Alguma pergunta, pessoal? Trocar. Ok, Baruch Hashem. Vamos agora aos aprofundamentos da Parashá. O subtítulo da Parashá de hoje é Será como nos dias de Noah. Será como nos dias de Noah. Qual é o horário? Hoje nós começamos aqui meio-dia, já passaram 9 minutos. Vamos lá. Será como nos dias de Noah. A Parashá Noah deve ser compreendida a partir das informações acerca de Adão, o primeiro representante da humanidade, ou seja, conhecido também em hebraico como Adam Harishon, o primeiro homem. Adam significa humanidade em português. Então, esse que a gente chama de Adão, em português, seu nome original era Adam, também conhecido como Adam Harishon, o primeiro homem, o primeiro ser humano. Então, a Parashá de hoje, a Parashá de Noé, deve ser compreendida a partir das informações acerca de Adão, o primeiro representante da humanidade do tipo, ou seja, porque Adão não nasceu, Adão foi criado, constituído diretamente do solo, do ponto de partida onde o mesmo estava diante de Hashem, em sua forma plena, em Shalom, portanto, até o ponto de seu exílio, para sua expulsão do Gan Eden, do Jardim dos Prazeres, do Jardim do Éden. De acordo com o Midrash, novamente, a literatura de parábolas que explica a Bíblia através de uma linguagem de parábolas, Adão trouxe o Hatat, a transgressão, o pecado,
para o Olam Hazé, para o mundo que nós estamos vivendo. Adão foi o primeiro e foi o responsável por trazer o pecado, o Hatat, ao mundo. Algumas pessoas poderiam dizer, mas e Havá, Eva? Ela estava sob responsabilidade de Adão, ok? E Adão trouxe o Hatat para o Olam Hazé, para o mundo presente. Por conseguinte, afastou a Shekhinah, a presença divina, não só de si mesmo, mas do Gan Eden inteiro, do Jardim dos Prazeres inteiro, para o primeiro céu. Então, o nível de conexão que nós tínhamos diante de Hashem recuou e foi para o mais alto céu, foi para o nível mais alto, ou seja, Aravot, para o primeiro nível mais alto das dimensões celestiais, ok? Nós estamos no nível mais, nós viemos, as nossas Neshamot vieram do nível mais baixo. Vamos imaginar que existe um prédio de 7 andares. O nosso mundo físico, o mundo das ações, é o térreo. Não é nem o primeiro andar, é o térreo. E quando Adão cometeu o Hatat, a Shekhinah, a presença divina, foi elevada ao nível mais alto do céu. Foi afastada daqui. Demonstrando com esse conjunto de fatores que por causa de um único homem, toda a humanidade recebeu, ou seja, herdou as consequências de suas ações. É importante nós atentarmos aos reflexos das más ações de Adão, que produziram a morte do primeiro ser vivo em função do Hatat, do pecado de Adão. A morte desse animal tinha o objetivo de tapar as vergonhas ou a nova mentalidade decaída de Adão Rishon, de Adão o primeiro. O Midrash, novamente a literatura de parábolas, explica que o nome Adão é um acrônimo para Adam David Mashiach. Em outras palavras, Adão, no seu nome em hebraico, já apontava para as características e conjunturas sobre a pessoa do Mashiach. Então a palavra Adão, ela é um acrônimo, é uma sigla para a frase Adam David Mashiach. Daí forma a palavra Adão. O Midrash ainda explica que o nome Adão é um acrônimo para Adam David Mashiach. Em outras palavras, Adão já apontava para as características e conjunturas sobre a pessoa do Mashiach. Ok. Como estava o mundo após a decadência de Adão? O que aconteceu quando Adão decaiu? E aí entra a história de Noah. Como é que estava o mundo? Como é que estava a humanidade? Nos instrui a Torá. Abre aspas. Contudo, o Eterno observou que a perversidade do ser humano havia crescido, multiplicado muito na terra, e que toda a motivação, ou seja, o Yetzer Hara, toda a inclinação do mal, das ideias que provinham de suas entranhas, era sempre e somente um tempo inteiro inclinada à prática do mal, da perversidade, conforme Bereshit, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Esse era o estado da humanidade. Rechaim, perversos no globo terrestre inteiro, que se multiplicaram e se tornaram majoritários. Um quórum majoritário, um contingente populacional humano, aonde 99% da humanidade era de Rechaim, de perversos. Vejamos o comentário pontuado da página 62 do livro El Midrash Disse, em espanhol. Não precisamos ler aqui, não precisamos passar nessa parte. Depois, num outro momento, nós vamos ler toda a passagem do El Midrash Disse, essa edição em espanhol do livro do Midrash. Nos instrui a Torá. Os moradores da terra, ou seja, do globo, porque está lá na Torá, Aretz, e não Eretz. Eretz é terra local, Aretz é global. Então os moradores de toda a terra conheciam a Torá, uma vez que a mesma nos revela, versículo 11 em diante, a terra se perverteu. Se ela foi pervertida, é porque ela já esteve num estágio pleno, normativo, com Kiddushá, com especificação, definida diante do Eterno, emanando luz, mas ela se perverteu, ela foi adulterada.
ela foi distorcida no seu valor. A terra se perverteu diante do Eterno e encheu-se de Hamas, de perversidade, de violência, que é o termo daquele grupo terrorista, nome como é conhecido aquele grupo terrorista. Deus observou a terra e viu a que ponto de chamas, perversão havia chegado toda a humanidade, toda, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé, abre aspas, eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência, de Hamas, por causa deles, ou seja, através deles, eu os destruirei, juntamente com a terra, com todo o globo terrestre. Bereshit, Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 13. Com o Hatat não tem brincadeira. Com o pecado, com a transgressão da Torá não tem brincadeira, é vida ou morte. Não, eu vou cometer um Hatat aqui, vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que eu quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. É um problema do indivíduo. Nós, no sentido civil, nas leis civis, a gente não pode pegar ninguém pelo colarinho e abusar da intimidade e dos direitos civis de ninguém, nem vocês comigo, nem eu com vocês, ninguém é obrigado, mas cada um vai receber o seu quinhão, a começar por mim, cada um de nós, todo dia, um quinhão, todo dia um resultado. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, aquilo eu não quero, isso eu aprecio, aquilo eu não aprecio. A começar por mim. As consequências, os parâmetros do Eterno foram estabelecidos. Aí eu não queria que as coisas fossem assim. Os resultados são inevitáveis. Inevitáveis. Já se passaram mais de 5.000 anos. 5.700 e... Qual é o prazo existencial para toda a humanidade nesse mundo? O Eterno revelou na Torá 6.000 anos. 5.700 e... O quinhão está lá. Os resultados são inevitáveis. Vai, entra a geração. Ah, mas eu sou rei. Ah, eu sou um presidente. Eu sou um empresário. Eu sou uma empresária. Eu sou um médico. Eu sou uma médica. Eu sou isso. Eu sou aquilo outro. Entra a geração, essa geração. O quinhão é o mesmo. Os resultados são os mesmos. Para quem pratica as mitzvot e para quem não pratica as mitzvot, a começar por mim. Os resultados são inevitáveis. Ou seja, imersos nos tipos de hatat, de pecados, porque são vários tipos, ou seja, desvio da Torá, temos 3 divisões com suas respectivas conceituações e palavras que caracterizam e mostram a sua essência original em níveis de intensidade e motivação relativos à natureza da transgressão mencionada acima. Na Torá o termo é avon. Avon não é da marca de perfume e de cosmética não, tá pessoal? Porque avon em português é só o contrário de nova. Eles só fizeram uma jogada de marketing de mudar nova e inverteram, tá ok? É avon com ain, do hebraico. Não confundir com a marca de cosmético, até botei aqui. Utilizado quando o desvio da Torá era fruto de desejo ou paixão, pecha. Então, olha só os níveis de hatat, de pecados que existem na Torá, no Tanar. Desejo ardente pelo pecado, chama-se pecha. Mered. Dos demais, o mais grave se dá por via de um ato de intencional de rebelião diante do Criador. Reshia, ato cometido por uma intenção perversa. Esses 3 graus são mencionados em Salmos capítulo 106, versículo 6, quando é dito lá,
Ratano, cometemos iniquidade. Revino, agimos perversamente. Elishano. Compare também com 1 Reis, capítulo 8, versículo 47. Daniel, capítulo 9, versículo 5. Considerando os tipos de crimes abrangidos na divisão anterior e suas nuances, os seus altos e baixos, temos ainda aqui o menos contundente e prejudicial, que é o ret, que é um nível, vamos dizer assim, entre aspas, básico de pecado, um nível mais superficial de pecados, ou ratá em hebraico, utilizado quando o desvio da Torá é cometido por erro ou por descuido, por equívoco, falha, desvio ou delito. Uma infração de uma ordem cometida na ignorância, ou seja, na falta de conhecimento da existência ou significado desse comando, que é chamado em hebraico de beshogeg, ok? Então existem pecados voluntários, existem pecados involuntários. E por que a gente está falando sobre pecados aqui? Porque a terra estava assolada por pecados, e aqui nós temos níveis de pecados, e tem um nível mais intenso, que é a pessoa que deseja ardentemente, a pessoa tem esforço em cometer ratat, ela tem um prazer imenso no pecado, ela busca, corre atrás, investe nisso, estuda e fala e se move, tudo em torno do pecado. Chas v'shalom, que Eterno nos livre. Um investimento grande. E quando a Torá é falada, quando uma pessoa diz, olha, isso é ratat, a pessoa diz, por favor, não fala mais nesse assunto, porque a minha neshama, a minha nefesh, o meu bassa, a minha carne está atrelada ao ratat, e eu tenho uma paixão por ele. Chas v'shalom, que Eterno nos livre. Um nível muito intenso, e a terra estava nesses níveis de ratat. Uma ignorância. O que é ignorar? Ignorar não é desconhecimento, é fechar os ouvidos para a Torá. Conforme Mishlei Provérbios diz, capítulo 19, quando diz, aquele que tapa os ouvidos, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a Torá, até o Serrit Bodedut, até a sua tefilá, a sua prece, a sua oração, é algo nojento para o Eterno, abominável. Provérbios 28:9, perdão, equívoco, não é capítulo 19, 28:9. Exatamente. Uma advertência a começar por mim. Devemos ter os nossos ouvidos plenamente abertos para a Torá e não desviarmos o nosso ouvido, fazermos ignorância, ignorar a Torá. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, isso me afeta, isso não me afeta, porque o quinhão é certo. Claro. Verdade, Pinhas, verdade. Muito bom, Baruch Hashem. Então, como o Pinhas falou, o Rosh Pinhas falou, olha, devemos, mesmo que não tenhamos a oportunidade de praticar o mitzvah, o mandamento, nós devemos aceitar, assumir o decreto divino sobre aquela mitzvah, aquele mandamento. Baruch Hashem, e pedimos ao Eterno condições para praticar aquela mitzvah, aquelas mitzvot, caso não tenhamos ainda recursos para praticar aquelas mitzvot, ok? Dando continuidade. Então existem níveis de ratatim e a terra toda estava assolada. É fundamental salientarmos que na ocasião das mitzvot, dos mandamentos eram transmitidos oralmente, conforme informados em aulas anteriores. Abre aspas, porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças. Vamos lá, vamos pontuar. Olha o que o Eterno disse para Isaac. Abraão, seu pai, me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. 4 processos de mitzvot. 4. Yitzhak, o nosso povo que vivia naquele período de Yitzhak Avinu, nosso pai Isaac, eles tinham a Torá escrita? Sim ou não? Não. Torá Shbertav, ninguém tinha. Não havia ainda sido revelada escrita, mas ela era revelada oralmente. Aonde está isso? Na Torá.
Gênesis capítulo 26, versículo 5, porque Abraão, seu pai Abraão, me obedeceu como? Guardando minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Sobre tal cenário mundial, nós temos um texto, aliás, das gerações de Adão até Noé, que praticaram a Avodah a idolatria, página 62 do Midrash, sem o comentário pontilhado, ok? Então quem tem a edição El Midrash disse em espanhol, por favor, página 62 até a página 64. Nos instrui a Torá sobre isso, sobre a situação da humanidade do mundo na geração de Noé. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Tudo isso para que, ao levantardes os vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los, para reverenciá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que o Eterno vosso Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Ou seja, meus amigos, está aqui na Torá o decreto divino de que o Eterno criou a Avodah, o serviço estranho, o serviço de idolatria para as nações. Nações por quê? Por causa da cor deles, que eles são brancos, são amarelos, são vermelhos, são azuis, são abóbora. Não, mentalidade, hebraico moderno, mentaliut. Quando nós falamos sobre nações, a gente está falando de bandeira, de idioma, estamos falando de mentalidade, de comportamento. O Eterno reservou as nações, ou seja, tudo aquilo que está fora da Torá, idolatria. Não se encontra a Avodah a idolatria na Torá, mas fora dela. Tudo que está fora da Torá, Avodah. Tudo que está fora da lei do Eterno, serviço estranho, idolatria. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Porquanto são apenas coisas. Que coisas são essas? As estrelas? O sol? Não. O comportamento de ter admiração, veneração e consideração especial às coisas que o Eterno criou, em detrimento daquilo que ele ensinou conforme a Torá. Então a pessoa cria para si um conceito, uma religião baseada numa mitzvah, ainda que com boa intenção, e promove, que o Eterno nos livre, a Avodah, serviço estranho, idolatria. Porquanto são coisas que o Eterno vosso Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu, as nações. A humanidade passou a normalizar o mal e subjugar constituinte divina, que era conhecida oralmente, conforme informado anteriormente, que nós estudamos agora, justamente de maneira contrária ao que o Eterno nos adverte em Isaías capítulo 5, versículo 20, abre aspas, o que é dito lá? Ai dos que usam mal como sinônimo ai dos que usam mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Uma inversão de valores, uma inversão de informações, distorção de informações. Por quê? Porque isso eu gosto, Eterno, e aquilo eu não gosto. Eterno, isso eu quero, aquilo eu não quero, isso eu acho, isso eu desacho. E sabe o que acontece? O que a pessoa está dizendo diante do Eterno? Desse modo: Eterno, fica em torno do meu umbigo, cria em torno de mim, do meu umbigo, o mundo a serviço de mim, ou seja, antropocentrismo. Eu quero que as coisas circundem, que as coisas orbitem ao meu entorno, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, as coisas que eu concordo, aquilo que eu discordo, aquilo que eu acho, aquilo que eu não acho. Faz as coisas, Eterno, orbitarem em torno de mim. Eu sou o astro-rei e as coisas vão orbitar em torno de mim. Eu sou o sol. Veja o meu brilho. Eu preciso que as coisas estejam debaixo do meu gostinho.
Você está me apresentando uma pessoa que só reclama. Muito bom. A pessoa que reclama de tudo, que nada está bom, ela justamente ela pensa dessa forma. Por que Deus permitiu? Por que eu estou vivendo isso? Por que fulano de tal não vive e eu vivo? Por que ele não sei o quê? Por que minha vida não cresce? Por que eu não engravidei? Por que não sei o quê? Por quê? Porque é como se a pessoa fosse o centro. Então, de onde vem? Da água das arraias. Por que o mundo estava nessa situação? Por quê? Se desconectou. Já que agora as ações do Eterno dependem do meu achismo, depende do que eu gosto, do que eu não gostei. Ó, a tua autoridade vai até onde, Eterno? Ó, a autoridade vai ilimitado. Ilimitado eu não gostei. O teu poder vai até onde, Eterno? Não gostei. Porque tem que ter o meu, tem que ter o eu ali dentro. Tem que ter o meu, ainda que seja pequenininho. Deixa, Eterno, só um pouquinho de mim. Deixa um pouquinho de mim. E a minha intimidade? Sai da minha cabeça, Eterno. O seu som dos meus pensamentos, todos eles. Sai da minha cabeça, eu quero privacidade. Sai dos meus sentimentos do meu coração. Não me move para aquilo não. Deixa eu decidir. Me deixa um pouquinho. Poxa, Eterno, me deixa um pouquinho. Poxa, me deixa um pouquinho. Ainda usa o versículo assim, não aguento não. Ainda usa o versículo assim, ó. Se Deus não me dá, se o meu coração não me condena. Já ouviu isso? Já ouviu, pessoal? Se o meu coração não me condena, então Deus não está me condenando. Ainda usa um versículo lá. Qual o critério? Eu. Eu o tempo inteiro. Eu o tempo inteiro. O eu da pessoa se tornou uma divindade, uma deidade. Depende do que eu acho, depende do que eu gosto, depende do que eu sinto. Não é o que está escrito. O que a pessoa pensa vira lei. Vira lei. E nessa aí, todo mundo tem eu. E quando todo mundo tem eu, no ambiente antropocêntrico, no ambiente onde o eu governa, você tem bilhões de eu. Só na Índia tem quantos bilhões de eu? Na China tem quantos bilhões de eu? É muito eu. Eu acho. Eu isso. Eu aquilo. Qual foi o resultado? Hamas. Eu acho que isso aqui não é errado, não. Matar eu acho errado? Não. Depende. Depende de quem diz. A verdade está na boca de quem fala. Que é a fonte falaciosa, filosófica. Relativismo. Eu acho isso, mas eu acho aquilo. E quem manda em mim é quem? Sou eu. Sai da minha frente que eu quero passar. Eu isso, eu aquilo. Tiro pancada e bomba. Sai da minha frente, irmão. Eu estou chegando. Arrasei. Abre o caminho para eu passar. É o eu. Quantos tipos de eu, de palhaçadas do eu ocorrem a níveis pequenos e a níveis totalmente desastrosos? Porque a pessoa quer criar uma interpolação entre eu, ela e o Eterno. Espera aí, Eterno. Eu isso, eu aquilo outro. Não acredito de novo. Não admito que o meu eu seja reduzido a pó. A pó é pra gente igual a Abraham Avinu, que falou que era pó e cinza, que se anulou diante do Eterno. Na verdade não se anulou, ele reconheceu que ele tem valor nenhum. O valor que nós temos é imputado pelo Eterno. Quando o Eterno imputa algum valor em nós, não sou eu que digo: Eterno, tu me ama. Ó, tu me ama, hein? O Eterno, quando foi que eu te disse isso? Agora é assim? É gente que bota palavras na boca do Eterno? Não, porque Deus disse. Aonde? Hã? Não, Ele me falou aonde? No meu coração. No meu coração Deus me diz tanta coisa. Quando eu sonho, sonhei.
Tive um sonho, Deus fala tanta coisa no meu sonho. É tudo aquilo que a pessoa quer ouvir, porque é infantiloide. Eu já fui assim, a começar por mim. Por isso que o Rav Shalash diz: quando eu era garoto, eu pensava como um garoto, fazia coisas de menino. Depois que eu cresci, eu desenvolvi, faço coisas de sujeito homem. E não está falando de pelo no peito, cabelo no sovaco, ele está falando de constituição, de serenidade como Noah. Porque Noah trouxe serenidade, maturidade diante do Eterno. Essa maturidade só é possível como? Conhecendo o Eterno e não a si mesmo. A pessoa que quer se conhecer vai conhecer só o quê? O eu ridículo dela. Nossa, a começar por mim. Ridículo. A gente morde a língua para começar a conversa. Como é que uma pessoa vai ter confiança em si mesma num ser que morde a língua? Que solta pum descontroladamente. Às vezes a pessoa está rindo, soltou. E espero que a pessoa não tenha percebido, mas acabei de soltar. A pessoa diz: eu percebi sim, tá? Pessoas frágeis. A gente defeca, a gente urina, a gente arrota, a gente tropeça. Espero que eu não tenha percebido. Acabei de dar uma topada aqui, que vergonha eu cometi, falando besteira. Que eu é esse que a gente tanto venera? Ridículos, a começar por mim. Eu de quê? O nosso eu é o quê? Diante do Eterno? Respeito mútuo entre nós. Mas de onde vem esse respeito mútuo entre nós? Do Eterno. Não vem de mim. Se vocês dependerem do meu critério de respeito, vocês estão lascados. Eu vou estar lascado com vocês. Estaremos lascados uns com os outros. Ninguém vai se aguentar. Ninguém vai aguentar o eu do outro. Porque o nosso eu é inflado, é grande. O meu eu começa a querer tomar espaço do eu do outro. Teu eu, eu gostei do teu eu não, Heloísa. Heloísa, eu muito menos do teu. Aí, meu irmão, é muito eu. É muito eu. Porque aquele grupo, aquela população não é nivelada pelo eu do Eterno. E só esse que interessa. Por que nós conseguimos nos submeter uns aos outros? Amar o próximo como a ti mesmo. Porque tem o primeiro mandamento: ama a teu Deus sobre todas as coisas. Ele é o eu que importa. Eterno, quando o Senhor me enviar lá para os meus irmãos, já não me vem há mais de 40 anos, qual é o nome que eu vou usar? Quem eu vou dizer a eles que eu estou servindo, que estou obedecendo? Ele diga que o eu sou te enviou. Moshe não chegou lá e falou assim: rapaziada, eu estou chegando, abre caminho aí que é nós, hein? Não. O eu sou, Hashem Echad, o Eterno, Ele que está me enviando. A partir daí começou o critério. Será que foi o Eterno mesmo? Coisa séria, hein, Moshe? Aí veio os sinais. Onde é que está? Testificações, a palavra do Eterno. Fechando sempre com as mitzvot. O critério já foi escrito, não tem que inventar nada. Não temos que inventar nada. Aqui não está escrito a Torá de Will, a Torá do Juliano, da Márcia, da fulana, da Bertana, do ciclano, do Bertano. A Torá é do Eterno. Eu não posso particularizá-la. Nós não podemos torná-la particular nossa. Eu gosto tanto da Torá que coloquei ela debaixo do bolso. Então o mundo conhecia a Torá. O mundo conhecia as diretrizes do Eterno, mas se perverteu e se colocou num estado de Hamas, de perversidade violenta, um matando o outro. Porque todo mundo tem um eu especial. É horrível aquele ambiente terrível, onde o eu humano governa. Sabia que você é especial para Deus?
falando sério ou tá sendo sarcástico? É o eu. Você é especial, mas eu sou. Sabe o que a pessoa cria? Sem mim, Deus não vive. Se eu não fizer, Moshe chegou diante do Eterno, lá no Har Sinai, subiu lá com todo temor. Eterno, tem misericórdia. Aí daqui a pouco o Eterno deu as diretrizes para ele. Aí ele falou assim: olha, se o Senhor não fizer do meu jeito, eu não vou descer. Ele falou: não, você vai descer, você vai falar com o povo. Moshe, sim. Moshe desceu. Se não for do jeito, Moshe desce. Claro. Mas quem foi que disse que eu não ia descer? Eu não falei nada. Quem diz, né? Gideão trabalhando, moendo o trigo no lagar de uvas. Caçulinha da família, cheio de medo, estava com medo, todos nós teríamos, a começar por mim. O irmão dele estava matando todos os outros irmãos, os outros parentes. Nunca matou uma mosca. Gideão, você é o general do povo. Eu sou menorzinho. É você, claro. Eterno, me dá um sinal. A coisa é muito séria. Me diz o que eu tenho que fazer. Sonhou, papapá. Os outros também sonharam, tiveram a revelação. Fez. Onde é que está a história que Gideão falou assim: não vou não. David, Meller, todos os outros, todos obedeceram o Eterno. Não teve ninguém que falou: eu acho, eu quero, eu gosto, eu não gosto. Todos obedeceram. Então o nosso eu deve estar completamente submisso ao Eterno. E esse estágio da Terra, de todo o planeta, estava envolvido no egocentrismo, achando que o eu humano era compatível diante do Eterno. Uma espécie de briga de corda. Puxa daí que eu puxo de cá. Puxa daí que eu puxo de cá. Mas o que é Avodazará, idolatria, segundo o Tanar? Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Tudo isso para que, ao levantardes os vossos olhos em direção ao céu e obedeceres o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros, para adorá-los e para os servir, porquanto são apenas coisas que o Eterno, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vêm debaixo do sol. Olha o nível que chegou. Eles gostavam tanto de si mesmos, amantes de si mesmos, que começaram a adorar a criação do Eterno, as coisas que o Eterno criou. O nível de emburrecimento, de falta de intelectualidade, de inteligência aumentou muito, demasiadamente, a esse ponto animalesco, selvático. Vamos agora a Jeremias capítulo 2, versículo 4 ao 14, por favor. Jeremias capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4 ao 14, perdão. Todos acharam? Juliano, por favor. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio? Perdão, Juliano. Capítulo 2, Jeremias, versículo 4 ao 14. Na CJB é melhor. Na BJC é melhor, Juliano. Página 593. Todos acharam?
página 593. 4 ou 14? Do 4 ao 14. Rapidamente, por favor. 4 ao 14. Capítulo 2, versículo 4 ao 14. Ouçam a palavra de Adonai, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Eis que diz Adonai: o que os seus antepassados viram de errado em mim, o que causou tanto afastamento de mim, fazendo-os andar atrás do nada, e eles mesmos se tornaram nada. Eles não perguntaram: onde está Adonai que nos trouxe da terra de Mitzrayim, do Egito, que nos conduziu através do deserto, entre ermos e rabinas, por uma terra de aridez e sombras da morte, pela terra em que ninguém jamais viaja, de onde ninguém jamais viveu. E eu os trouxe a uma terra fértil, para usufruírem seus frutos e todas as suas coisas. Pausa aí, por favor. Então, meus amigos, o Eterno perguntou: o que os seus antepassados viram de errado em mim que causou tanto afastamento de mim, fazendo-os andar atrás do nada e eles mesmos se tornarem nada? Ou seja, buscar coisa alguma, buscar o nada, leva a nada, e a pessoa também se transforma num nada. O Eterno perguntou: o que vocês encontraram errado em mim? O Eterno perguntou a todo o nosso amigo Israel naquela situação, naquele episódio da vida de Jeremias, naquele tempo. O que seus antepassados viram de errado em mim, que se afastaram tanto da minha Torá? Eles buscaram tanta coisa que era inócua, vazia, não tinha nada, que eles acabaram se tornando nada também. Nada eles se tornaram. Buscar o vento faz a pessoa se tornar um vento. Nada tem também. Continue, por favor, Juliano, rapidamente, por favor. Eu os trouxe uma terra fértil para usufruir seus frutos e todas as suas coisas boas. No entanto, quando vocês entraram nela, macularam a minha terra e fizeram de minha herança algo repugnante. E os Kohanim, os sacerdotes, não perguntaram: onde está Adonai? Os que lidam com a Torá não me conhecem. Os pastores do povo rebelaram-se diante de mim, e os leviim, os profetas, profetizaram por Baal, e vão atrás de coisas sem valor. Pausa aí, por favor. Então, qual foi a consequência do nosso povo? Torá, Mitzvot, Moshe Rabbeinu, Aaron, todo mundo lá, todos os recursos lá, a nuvem de dia, a coluna de fogo, um furacão de fogo de noite, proteção, man, tudo. O que aconteceu? Ele diz: a consequência do afastamento fez o que? Eles entraram naquele nível de que um peca e faz os outros pecarem. Ou seja, é chamado de rebelião em português, mas na verdade é comércio, que é um ratat em Ezequiel capítulo 28, do adversário, quando ele promoveu comércio. Comércio aqui não é venda de objetos, comércio de ideia, falando: ó, esse negócio de servir o Eterno não está com nada não. Esse negócio dele de colocar a Torá na mão daquele pessoal lá de baixo dos seres humanos não está com nada não. Vamos sair fora dessa. Não concordo com isso, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não acho certo. Ezequiel capítulo 28. Então o povo se achou no mesmo ratat do adversário antes de cair. Comércio. Tu achou certo isso? Essa mitzvah você gosta? Essa eu não gostei não, da outra eu gostei, dessa aqui eu não gostei não. Então você tem um conluio diante do Eterno contra ele? Não. Nada é contra o Eterno não tem inimigos. Nada é páreo diante do Eterno. Agora existe o comércio, indignação, insatisfação diante do Eterno. O Eterno falou: o que eu fiz de errado? O que existe errado para todo mundo se afastar da Torá, das mitzvot, dos mandamentos, da conexão com o Hakadosh Baruch Hu, se nele temos vida, e vida em abundância? E aí ele começou a dizer, eles começaram a profetizar em nome de Baal. Olha o ponto que chegou. O que o Eterno está dizendo? O Eterno eu não sei, mas Baal diz o seguinte. O que o Eterno tem sobre o futuro? O que o Eterno está nos ensinando?
O Eterno eu não sei, mas Baal diz o seguinte. Que isso? Por favor, Gênesis, até o 14. Então faço outra vez a minha queixa contra vocês, diz Adonai, e faço-a contra seus netos também. Atravessem o litoral de Quitim e observem e enviem pessoas a Quedar e olhem com atenção. Vejam se algo semelhante a isso já ocorreu antes. Se alguma nação já trocou seus supostos deuses, e os deuses delas nem são deuses de Pausa aí, por favor. O Eterno pergunta assim: pergunte às nações, ou seja, todos estão fora da Torá, se eles já abandonaram seus deuses. Compromisso total. Vocês já perceberam que as pessoas que seguem outras culturas, de acordo com seus direitos civis, seus direitos individuais, do Estatuto, da Constituição do Brasil, que seguem suas religiões, suas culturas, vocês já viram a dedicação delas e que elas não têm vergonha dos critérios, das ordenanças, das religiões e das culturas delas? Elas não têm vergonha. Não têm vergonha, elas não se envergonham da religião e da cultura delas. Dificilmente elas abandonam os deuses delas. Aí o Eterno pergunta: pergunte às nações, pergunte aos goim se eles abandonam os deuses deles. Aí ele fala: e olha só, os deuses deles nem existem. Os deuses deles nem existem, nem são uma realidade. Por isso que ele falou, eles seguem o nada, e o nada eles acabam se tornando. Mas olha a dedicação deles, é impressionante. Mas por que no arraial do Am Israel, do nosso povo, existem tantas pessoas que falam assim: eu acho, eu quero, eu gosto, eu não gosto, isso, eu aquilo, eu. Por quê? Vamos agora para Jeremias capítulo 10, versículo 1 ao 18. Jeremias capítulo 10, versículo 1 ao 18. Todos estão entendendo, pessoal? Baruch Hashem. Para a gente finalizar, quarta e última parte do nosso estudo de hoje. Jeremias capítulo 10, versículo 1 ao 18. Ouça a palavra do Eterno. Adonai diz a vocês, casa de Israel, casa de Israel. Por que a casa de Israel? Ele não está falando a casa de Judá, a casa de Benjamim, a casa de Levi. Porque a casa de Israel estava sob jurisprudência, sob a autoridade do rei Jeroboão. E por quê? Porque Jeroboão, ele não só pecou, mas ele convencia, ele criou estudos, ele criou templos de idolatria em Israel, em concorrência com Beit HaMikdash, em concorrência com o templo que Salomão erigiu, que Salomão construiu. Mas Salomão também pecou, Salomão também caiu em idolatria, mas Salomão não ensinava as pessoas a seguirem o caminho dele. Ele seguiu o caminho dos goim, ele seguiu o caminho das esposas que eram idólatras, mas ele não forçava ninguém a viver uma vida de idolatria. Jeroboão não criou em cada cidade um altar para os deuses, e ele fez o povo de Israel pecar, seguir os deuses, a profetizar o nome de Baal, etc, etc, etc. Guerra civil, um matando o outro, porque o eu era muito grande de cada um. Então esse é o nível de Avodazará. Ele sai de uma só pessoa, como foi em Adão, e ele atinge o mundo inteiro. Eu estou falando alto só porque não tem microfone, tá, pessoal? Não, dá pra gente ouvir. Ok? Não dá pra gente ouvir. O pecado ele começa individualmente, mas ele atinge o mundo inteiro, o globo terrestre inteiro. Uma pessoa, o mundo inteiro foi afetado. E é por isso o Mashiach, Yeshua Menosef, porque através de um homem, é o que diz o Taná, é o que diz a Escritura de Nitzarim, os textos nazarenos, porque num só homem veio o pecado, e é necessário um homem para trazer a redenção do mundo inteiro. E Adão Harishon e Adão Kadimon. O Mashiach retificar o pecado de Adão, retificar o pecado de Jeroboão, que pecou e fez o povo de Israel pecar. Então esse é o nível.
Nos dias de Noa, o mundo inteiro afetado pelo Ratá. Isso aí não tem nada a ver. Já viram o tal do nada a ver? Isso aí não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Daqui a pouco tem um morto no chão. Puxa, você falou que não tinha nada a ver. Lembra? Daqui a pouco um está doente. Você disse que não tinha nada a ver. Lembra? O quinhão é certo. As consequências são certas. O desemprego, você falou que não tinha nada a ver. Está aí. Agora é sua responsabilidade. Lida com isso. Aquilo não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Aquilo que está escrito, que o Eterno falou, não tem nada a ver. Aquilo que está na Torá não tem nada a ver. Aquilo que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Por quê? Porque eu acho. Porque eu quero. E aí nós temos uma nação, um país, um mundo inteiro afetado com Hamas, assassinato a cada esquina. Hasbe Shalom, Deus nos livre. As consequências são inevitáveis. O saldo, o salário, o resultado do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, não tem outro salário, não tem mais ou menos, não tem quase morte, não tem quase prejuízo. O prejuízo é total, como o pessoal fala, né? Deu PT, né? Perda total. É isso que aconteceu nos dias de Noa. Perda total. O salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Não é a vida, não é a saúde, não é a sanidade mental, não é a saúde em departamento nenhum da vida da pessoa. É abismo atrás de abismo. Por quê? Porque a pessoa quer se colocar num estado de interposição entre o Eterno e a Torá. Peraí. Não, eu acho isso, eu acho aquilo. A pessoa vai ser amassada. Vai ser amassada todo dia. Hasbe Shalom, que o Eterno nos livre. Isaías capítulo 44, versículo 12. Isaías capítulo 44, versículo 12 ao versículo 22. Todos acharam? Isaías capítulo... Isaías capítulo 44, versículo 12 ao versículo 22. Todos acharam? Capítulo 44, versículo 12 ao 22. Todos acharam? O ferreiro faz uma ferramenta sobre brasas, com o seu braço forte amolda, usando martelos, mas quando sente fome, a força falha. Caso não bebe água, extenua-se. Um carpinteiro toma medidas, bosqueja a forma com o estilete, aplana na madeira, verifica com compassos e entalha com a forma de um homem. E por ser honrada como se fosse um ser humano, deve evidentemente habitar em uma casa. Ele vai e corta cedros, apanha uma sempre verde, um tipo de galho, um tipo de árvore, e um carvalho. Cuida especialmente de uma árvore na floresta, planta um pinheiro para ser nutrido pela chuva. Com o tempo, quando estiver pronto para ser usado como combustível, retira um pouco dele para se manter aquecido e queima um pouco mais para assar pão. Então ele cria um Deus e agora o adora. Esculpe com ele um ídolo e se ajoelha diante dele. Assim, metade da madeira ele queima no fogo. Com essa parte, ele assa a carne e come até se satisfazer. Ele se aquece dizendo: é tão bom aquecer-se, enquanto se observam as chamas, dá a forma a um Deus, ao restante da lenha, uma imagem esculpida, e então se prostra diante dela, e ele a adora, e lhe faz orações. Salve-me, diz ele, pois você é o meu Deus. Ou seja, o ser humano no estado máximo de loucura, por desconexão ao Eterno, ele sabe que aquilo é lenha, sabe que aquilo é fogo, sabe que aquilo não passa de objetos inanimados, mas por estar afastado do Eterno, do conhecimento da sua soberania, de que o Eterno é o dono de tudo, de todas as coisas, da árvore, da lenha, do fogo, da madeira, ele se submete às coisas que o Eterno criou e faz delas uma divindade. Olha o nível. Vamos agora para Mateus 24 para a gente finalizar. Mateus capítulo 24.
Matityahu, Bessorá Tová de Mateus, capítulo 24. Todos estão entendendo, pessoal? Todo mundo está captando? Agora nós vamos saber o que significa os dias de Noé. Será como nos dias de Noé. Capítulo 24. BJC, por favor. Quem pode ler? Juliano, por favor. Alto e um pouco mais rápido, por favor. Capítulo 24. Assim que Yeshua saiu do templo que seguia adiante, estadunidenses aproximaram-se dele e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Mas ele lhes respondeu: vocês veem tudo isto? Eu lhes digo que eles serão totalmente destruídos, e nenhuma pedra ficará de pé. E quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os estadunidenses se dirigiam a ele. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e de que o Olam Hazé, o mundo presente, está terminando? E Yeshua respondeu: cuidado, não deixem ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou o Mashiach, e desviarão a muitos. E vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque os povos lutarão uns contra os outros, e nações lutarão umas contra as outras. E haverá fome e terremotos em várias partes do mundo, e tudo isso, entretanto, é o princípio das dores do parto. Neste tempo vocês serão presos e punidos e condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. E nesse tempo muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Pausa aí, por favor. Olha só, meus amigos. Olha a conjuntura novamente. Será como nos dias de Noa, para achar Noa. Como é que estava o mundo? Por que o mundo chegou naquele nível? Por que chegou naquele ponto? É o mesmo nível de agora, só que muito mais. Porque, conforme diz os nossos sábios, eles afirmam no Talmud, inclusive aqui nos dias do Mashiach, tem citações sobre essa passagem. Todo o processo da criação, a cada estágio, a cada geração, a cada momento, a cada tendência das gerações, elas se repetem nas próximas gerações com mais intensidade. Ou seja, se no primeiro milênio, são 6, se no primeiro milênio nós tivemos um nível de pecados, no segundo ele é maior, no terceiro é maior, e assim por diante. Por isso que o Aharit Hayamim, no fim dos dias, ele é chamado de dores de parto. São as dores de parto que antecedem a vinda do Mashiach, porque o nível de tratado vai aumentando, e também o nível de mitzvot, de prática dos mandamentos, da casa de Israel, de todas as ovelhas perdidas e desgarradas, que estão sob a tutela do Mashiach, elas começam a apressar a vinda do Mashiach. E aí tem as dores de parto. O Mashiach está cada vez mais próximo de se retornar por causa do trabalho. Então, os dias de Noa, qual é a característica aqui fundamental para o tempo de hoje? Ou seja, que atenuou-se, ficou ainda muito mais terrível do que nos dias de Noa. O Mashiach salienta na leitura que o Juliano fez. Preste atenção e cita ela de novo. Vocês trairão uns aos outros. Vocês vão se trair. Está falando da comunidade dos Netzarim, um monte de traíra um entre o outro. Porque vai ter gente, inevitavelmente, já está citado, é uma profecia, está dizendo sobre o futuro. Gente que não gostou disso, não gostou daquilo na Torá. E aí gera o quê? Descontentamento. E é só entre os descontentes que gera-se traições. Descontentamento no casamento, descontentamento nas relações entre amigos, comunidade, descontentamentos geram traições. Na mesa, no Seder de Pessah, no Seder de Páscoa, no momento solene, um grande momento de elevação, o Mashiach olhou e falou: entre vós existe um traidor. Novamente eu estou falando alto por causa do microfone, tá, pessoal? Só para poder fluir melhor no microfone. Existe um traidor. Todo mundo começou a se revirar, buscando sobre si responsabilidade. Só um não ligou. Só um não sentiu culpa. Só um não sentiu: poxa, será que sou eu? Poxa, o que eu fiz de errado? Ou seja, consciência. Um eu que na verdade está sempre em submissão eterna. Ou seja, puxa, será que fui eu? Será que eu prejudiquei? Será que eu falei alguma coisa de errado? Será que eu trouxe algum transtorno?
Não existiu esse comportamento, essa preocupação. Uma pessoa levantou imediatamente. Uma pessoa se levantou imediatamente. Um é o traidor. Mashiach olhou e falou: vai e faz depressa o que você tem que fazer. Vai, faz o teu. Sai depressa e vai fazer o que você tem que fazer. Nem falou: poxa, eu era tesoureiro aqui, eu tinha um cargo, eu era seu amigo, poxa, como é que você me trata dessa forma? Não gostei. Vai, faz depressa, o que tem que fazer, faz depressa. Ele foi embora depressa, vendê-lo por 30 moedas. Foi correndo, ardia no seu coração o desejo de entregar o Mashiach aos goim, aos estrangeiros, aquilo que está fora da Torá, aqueles que servem a idolatria. Ou seja, um idólatra entregando o Mashiach para uma nação e para uma população idólatra. E no futuro, essa mesma população idólatra que matou o Mashiach construiu uma história através da sua própria narrativa de quem é o Mashiach. Matou ele e fez uma religião em torno da história daqueles que eles mataram. Como é que pode? Onde isso chega? O nível de Avodah Zará, o nível de idolatria. Aqueles que estavam fora da Torá, numa ambiência de idolatria, mataram o Mashiach. Pegaram o Mashiach e fizeram da sua idolatria a casa do Mashiach, entre aspas. A partir de agora, aqueles que eles mataram criaram um sistema para falar o que ele disse e o que ele não disse. A que ponto chega? Será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, como nos dias atuais, tem violência, tem Hamas, literalmente. Tem violência, tem assassinato, tem traição, mas não com as características de agora, entre o próprio grupo do Mashiach, nos dias atuais, porque vocês serão entregues às sinagogas, serão inquiridos, vocês serão investigados, serão odiados por causa de meu nome. Isso não aconteceu nos dias do Mashiach, na sua primeira vinda. Os tribunais não existiam. Depois da diáspora, ficamos mais de 1000 anos sem nenhuma sinagoga, levando pessoas para inquirir elas. Olha, você está seguindo o Mashiach, a gente não gostou, a gente não aprova isso, a gente não gosta disso. O Mashiach falando de uma situação, uma conjuntura geopolítica, aonde sinagogas levarão pessoas para serem julgadas por causa do nome dele, por causa do legado dele, do seu zehut, do seu legado, do seu trabalho que ele trouxe. Vocês serão julgados por causa do meu nome, vocês serão odiados por causa do meu nome. Por quê? Porque o critério do Mashiach é alto, o nível de exigência dele para nós é alto, é uma alta Torá. Olha, aquele que fizer desviar o seu próximo da Torá, é melhor que não tivesse nascido, é melhor que amarrasse uma corda no pescoço e se jogasse no lago. Qual o nome disso? Suicídio. Aquele que desviar um desses pequeninos, ou seja, tirar eles da Torá, é melhor que tivesse amarrado uma corda no pescoço e se jogasse. Quem falou isso? Eu? Poxa, o eu é radical. Não, Mashiach. Em outra situação ele diz, melhor que furasse o seu próprio olho, ficasse cego. Aquele que ensinar as pessoas sobre esses mandamentos de forma inferior, será chamado inferior no reino dos céus. Aquele que ensinar de forma elevada esses mandamentos, será considerado elevado no reino dos céus. Alto nível de requerimento, de serviço à Torá. Mas existem pessoas descontentes, que se dizem seguir o Mashiach, mas estão descontentes com o que o Mashiach disse, com o que o Mashiach fez. Você viu o que ele fez com o Yehudá? Eu não gostei não. Você viu o que ele fez lá com fulano, com Bertano? Não gostei.
Eu não aprovo isso. Poxa, mas ele é o Mashiach. Ele está seguindo a Torá. Não, mas aí eu não quero, eu não gostei. Você viu quando ele falou que ele disse que é o Eterno que diz para ele a quem ele deve dizer e o que ele deve dizer? Você lembra quando ele disse que é o Eterno que leva as pessoas para encontrarem com ele? É o Eterno que faz esse processo de levar as pessoas que devem conversar com ele? Que tudo é o Eterno. Você viu isso? Olha que absurdo. Eu vi, né? Não gostei não. Não gostei. Para ele tudo é o Eterno. Tudo que faz o Eterno, Eterno isso, Eterno aquilo. Eu já estou cansado disso. Estou bege. Estou passado. Toda vez é o Eterno. Não tem outra coisa na boca dele senão o Eterno. Isso me irrita. Muitos descontentes. Isso leva a traições, descontentamento. Você está contente com isso? Alguém vai lá, isso eu não estou contente. Gera comércio, o mesmo comércio do adversário. Ezequiel capítulo 28, quando o Eterno falou, você lembra do teu comércio? Quando você fez comércio, você começou a fazer promoção, marketing de desobediência da Torá. Você era um ser elevado, pedras de topázio, ametista, você brilhava, você era um querub protetor, suas asas protegiam o Gan Eden, envolviam, você andava sobre pedras afogueadas, até que se achou em ti comércio, se achou em ti comércio, descontentamento. Agora você é um opróbrio, você é um objeto de terror para as nações. Todo mundo que vê você vai olhar agora uma criatura carbonizada, de dentro para fora, o terror das nações. Ezequiel capítulo 28. É dele, ele é uma das fontes que se aprende isso, com intensidade. Não estar contente com a soberania do Eterno. Ravá, Eva. Aí Eva não ouve, não dá ouvidos a ele. Um belo dia, não foi de uma vez só. Ravá, vem aqui. Vem aqui. Ela foi lá ver. É verdade que ele disse isso, aquilo, outro? Não é verdade, porque ele teme que vocês se tornem iguais a ele. O Eterno teme que, se vocês conhecerem a verdade, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se tornar igual a ele. Essa foi o comércio, a proposta, o marketing que foi dado. Não fiquem contentes. Vocês acham justo que ele seja o centro de tudo e vocês não? Que ele esteja no epicentro de todas as coisas e vocês não? Na verdade, ele tem medo, ele teme que, se vocês souberem da verdade, que eu vou contar para vocês, vocês vão se tornar deuses. Está aí a idolatria. Se tornar igual ou maior do que Deus. Esse é o marketing, esse é o comércio, essa é a proposta. É o que leva a todo mundo, a todos nós, se bobear, começar por mim. Caso vejamos que Deus nos livre. Então, meus amigos, será como nos dias de Noa. O mundo está assolado de egocentrismo, de antropocentrismo, do eu acho, do eu gosto, eu quero, eu isso, eu aquilo, e não a Torá, e não o eu sou. O resultado é inevitável, o quinhão é certo para todos nós, a começar por mim. Que o Eterno nos abençoe a todos, que o Eterno nos fortaleça a todos, que o Eterno nos ilumine a todos, que o Eterno cada vez mais abra as nossas veredas, para que nós possamos diminuir diante dele, assim como Abraão viu no nosso pai Abraão, que disse: Eterno, pó e cinza, eu sou pó e cinza, eu não sou nada, eu não sou ninguém, o Senhor que é tudo, eu não sou nada, ai de mim, seja feita a tua vontade, não a minha, disse o Mashiach. É o que eu espero e desejo para todos nós. Beshem Yeshua Mashiach Ben Yosef. Amém e amém.